Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa, sua família. Quero compartilhar com você agora uma mensagem de Deus para as nossas vidas, amém? Mas antes gostaria de convidar você para estar entrando em oração junto conosco, unindo sua fé à nossa. Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, aqui estamos mais uma vez pedindo permissão ao Senhor para entrarmos na sua presença, Pai, porque queremos muito, Senhor, ouvir sua voz, queremos muito aprender mais de ti, Pai, pois assim como sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre, meu Pai, diante dela. Por isso te pedimos, Pai, toma glória para si de todo este tempo, venha semear a sua palavra em nossos corações e venha nos conduzir por ela, porque acreditamos que ela é viva e eficaz, meu Pai. Há poder na sua palavra, Senhor. Poder para curar, poder para restaurar, poder para libertar. Entra, Pai, com a tua palavra poderosa em nossas vidas neste momento. Entra, meu Pai, no nosso lar, na nossa família, na nossa casa com a tua palavra, trazendo mudança, trazendo recuperação, trazendo ânimo novo e tempos novos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui estamos, meu Pai, te pedindo, Senhor, fala conosco nesta manhã de hoje, fala com cada coração que vai ouvir, meu Pai, esta mensagem, meu Pai, que esta mensagem venha a ser edificante sobre estas vidas, meu Pai. Conceda-nos graça, meu Pai, e discernimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, tema da nossa devocional de hoje: vencendo as provações. Para isso a gente vai ler aqui o livro de Lucas, capítulo 4, onde vamos aprender com Jesus como ele venceu a provação do deserto. Amém? Bom, vamos começar a ler aqui. Está escrito assim no versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Aqui no versículo 21 e 22 do capítulo 3, a Bíblia relata sobre isso, onde que aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, Jesus acabara de ser batizado e ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz aqui no capítulo 4, dizendo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vale lembrar que Jesus, além de ser batizado nas águas, foi batizado pelo Espírito Santo. O próprio Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba e desceu sobre Jesus, aonde o céu se abriu e a voz de Deus disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Bom, continuando aqui, Jesus foi levado pelo próprio Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto e aqui aprendemos já uma segunda lição nessa mensagem de hoje. O Espírito Santo é aquele que nos conduz. O Espírito Santo é quem conduz os nossos passos quando decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. Então, a partir deste momento, o Espírito Santo passa a nos conduzir, a nos dirigir. E ali o Espírito conduziu o Senhor Jesus a um tempo de provação, como está escrito no capítulo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Vale aqui a gente refletir sobre isso. Qual o motivo e o objetivo de Jesus ser tentado?
de Jesus ser provado, porque Jesus já era santo, Jesus já era filho de Deus. Jesus precisava de aprendizado? Jesus já tinha toda a sabedoria, Jesus já tinha todo o poder, mas ainda assim foi necessário Jesus ser levado para o deserto, não somente para ser provado, não somente para enfrentar uma tentação, mas para servir de exemplo a todos aqueles que passam por provações em suas vidas. Não sei se você tem passado por uma provação, ou se você tem passado por momentos de tentação que fazem muitas vezes você viver uma vida de dúvidas, de incertezas, inseguranças. Mas se assim você tem vivido, se espelhe no exemplo de Jesus. Você verá como Jesus venceu toda provação e passou pelo deserto. Este tempo no deserto de Jesus durou 40 dias. Foi um tempo de jejum, foi um tempo de consagração, foi um tempo que ele estava ali se conectando com Deus. E preste atenção nisso, porque uma das principais finalidades do jejum é o quê? É nos desligarmos do mundo, desligarmos nossa vida das coisas mundanas e nos conectarmos com Deus. Às vezes a gente anda tão atribulado na rotina do dia a dia, trabalho, serviço, casa, filho, tantas coisas, na verdade. E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente puxa da tomada ali a nossa vida espiritual. A gente se desconecta das coisas de Deus, se desconecta das coisas do reino. E a gente passa a viver apenas pelas coisas que estão ali mais próximas, né? Trabalho, rotina, casa, filho, escola, tudo mais. Muitas vezes a gente vai deixando de lado, sem perceber, e até parece de uma forma natural, as coisas de Deus. A gente tem que ter uma certa cautela com isso, para que não haja um desequilíbrio na nossa vida. Quando a nossa vida está passando muitas vezes por incertezas, passando muitas vezes por situações que a gente nem imagina, né, que poderia estar acontecendo, mas de repente acontece. Isso se dá muitas vezes justamente por causa desse desequilíbrio que está existindo na nossa vida. Quando a gente deixa de lado as coisas de Deus e começa a viver mais preocupados apenas com a nossa própria vida. Bom, o jejum tem essa finalidade de nos desligar das coisas do mundo e nos reaproximar do reino de Deus, das coisas espirituais, de nos conectar com Deus. Então essa é uma finalidade do jejum. Bom, passando esses 40 dias de jejum, no qual Jesus estava no deserto, terminados eles, finalmente teve fome. Olha que interessante. Às vezes você faz um jejum, né, passa por um momento espiritual na sua vida, aí você tem uma impressão de que você vai sair desse jejum fortalecido. Você vai sair desse jejum de cabeça erguida, aguerrido, querendo conquistar isso, querendo fazer aquilo, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que às vezes a gente se esquece que a gente tem necessidade. Que às vezes o nosso corpo necessita de tais coisas, que às vezes a gente é carente de tais coisas ainda, mesmo passando pelo jejum. Jesus passou por esse tempo de jejum, 40 dias, e quando acabou o jejum, o que aconteceu com Jesus? Ele sentiu fome, ele teve necessidade, porque o corpo dele tinha essa necessidade de se alimentar. Assim é na nossa vida também. Às vezes a gente está ali focado nas coisas de Deus, estamos vivendo ali, né, muitas coisas, e a gente faz jejum, faz oração, faz campanha, participa de tantas coisas. Só que chega um certo momento que muitas vezes nosso corpo cansa. Muitas vezes nosso corpo vai sentir a necessidade de se alimentar, de recompor as suas forças, e não foi diferente com Jesus. A grande questão é que nos momentos de necessidade é quando aparecem as maiores provações e tentações da nossa vida. Perceba isso. Muitas pessoas se desviam do caminho de Deus porque muitas vezes no momento de necessidade elas recebem uma proposta. Muitas vezes elas recebem ali algo que induz elas a resolverem seus problemas de forma fácil. Entenda isso.
Porque no momento de necessidade é muitas vezes o momento que o inimigo mais ataca. É o momento que o inimigo entende que estamos frágeis. Ou seja, se você está passando por uma fragilidade dentro do seu relacionamento, na sua casa, no seu casamento, enfim, que seja, com certeza, este momento de fragilidade, né, o inimigo tendo ciência disso, ele vai entender que ali é um momento de vulnerabilidade da sua família. E é onde que ele vai investir com mais força. É onde que ele vai te provocar. É onde que ele vai apresentar tentações. Porque ele entende que você tem uma necessidade, né? E assim é em todas as áreas da nossa vida. Seja até mesmo no seu trabalho, né? Você está passando por um momento lá que não está sendo muito legal, você está sendo perseguido, as pessoas mal e má falam com você, você não é valorizado. Então, diante de todas essas circunstâncias, essas situações que são desfavoráveis para a sua vida, o inimigo entende o quê? Ele entende que existe uma brecha, um ponto fraco ali. E ele vai tentar usar isso contra a sua própria vida. E é exatamente isso que o diabo faz aqui com Jesus. Ele percebe que Jesus passou está no deserto, percebe que Jesus fez um jejum. No momento em que Jesus estava em jejum, você percebe que o inimigo não se aproxima dele. Por quê? Porque o jejum é aquele tempo que você está conectado com Deus, fortalecimento espiritual. Então o inimigo nem vai se aproximar. Mas quando termina o jejum, o corpo de Jesus tem fome, tem necessidade. Aí o inimigo olha e fala: opa, agora é a hora certa, agora eu vou lá, porque agora o corpo dele está sentindo fome, está tendo necessidade. Então o inimigo vai, e olha só que interessante, o que o inimigo propõe a princípio a Jesus no capítulo 3, dizendo assim, ó: disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Ou seja, a primeira coisa que o diabo faz aqui é provocar Jesus. Preste atenção nisso. A primeira coisa que o inimigo faz aqui é provocar Jesus. Olha, se você realmente é o filho de Deus, se realmente você é quem disse que você é, então faz essa pedra aí se transformar em pão. Faz essa pedra aí se transformar em pão. Meu irmão, o que eu quero que você entenda com isso? Porque muitas vezes somos provocados. Quantas vezes a nossa fé não é testada? Principalmente nos dias ruins, que não estamos bem, que não estamos legais. Sempre aparece uma ou outra pessoa que às vezes você vai: poxa, hoje você está testando minha fé, está tentando me tirar do sério, está tentando ali, né, testar a minha paz, acabar com a minha paz. Então muitas vezes a gente é provado e a gente é provocado pelo próprio inimigo diante dessas circunstâncias de necessidade. E assim o inimigo fez com Jesus. Ele provocou Jesus: olha, se tu és filho de Deus, né? É como se a pessoa olhasse para você e falasse: oh, mas você não vai na igreja todo domingo? Cadê o seu Deus agora? Mas você não é crente, não anda com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, com coque no cabelo? Cadê? Você não é do círculo de oração? Cadê o seu Deus agora? Vai lá, fala para essa pedra se transformar em pão. Olha a dificuldade que você está passando aí. Olha só a necessidade que você está passando. Cadê o seu Deus que tanto você fala? Você está entendendo, meu irmão? É uma afronta, não é uma afronta? O inimigo ele tem afrontado os cristãos. O inimigo tem afrontado o povo de Deus, né? Com suas músicas, com suas drogas, com suas bebidas. Ele tem afrontado dia após dia o povo de Deus com as coisas mundanas. E assim ele tenta afrontar Jesus: olha, você não é filho de Deus? Fala para essa pedra se transformar em pão. Aí Jesus responde, preste atenção nisso, que essa resposta de Jesus traz com ela um segredo, um mistério. E aí eu quero que você foque muito nas respostas de Jesus. Serão 3 respostas que servirão para a nossa vida como lição para que nos ajudar a vencer as provações que enfrentamos. Jesus responde assim: olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra de Deus. Preste atenção nessa resposta de Jesus. Quer dizer então que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas ainda assim, o corpo de Jesus está com fome, não está? Ainda assim, a necessidade continua, não continua? Só de Jesus falar isso, a necessidade dele passou? A necessidade do seu corpo? Porque vale lembrar que Jesus veio como homem. Muitas vezes você vai empregar a palavra. Muitas vezes você vai usar a palavra. Mas às vezes a necessidade ainda permanece. E a gente precisa ter um domínio, um controle sobre ela. O que o Senhor Jesus tenta, ele transmite para nós através dessa resposta dele é o quê? É justamente prioridade. Ou seja, olha, o seu corpo está com uma necessidade, você está com fome, você acabou de vir de um retiro espiritual, seu corpo bateu a fome nele agora, o inimigo está afrontando você na sua cara, dizendo que realmente se você fosse filho de Deus, você mandaria essa pedra se transformar em pão. Olha só a situação que você está vivendo. Jesus precisa fazer o que agora? Estabelecer prioridade. Olha, eu estou com fome, meu corpo quer comer. Mas se eu comer, todo este jejum que eu fiz de 40 dias vai ser dispersado. Porque eu vou estar fazendo a vontade da carne. Porque eu vou estar alimentando minha carne. A minha carne, ainda que esteja sedenta, necessitada, meu espírito está saciado pela presença do Espírito Santo. Porque lembre-se que Jesus está cheio do Espírito Santo. Então aprenda isso, olha. Jesus, ele mostra pra gente que nos momentos que somos provocados pelo inimigo, devemos estabelecer prioridade. Olha, estão oferecendo para você uma proposta de um emprego em outro lugar, só que nesse lugar você vai ter que mexer com notas frias, você vai ter que fazer coisas desonestas, você vai ter que prejudicar pessoas. Ou seja, você precisa do emprego, você precisa sustentar sua família, você precisa trazer o pão para casa, mas o seu espírito diz que aquilo não é certo. Dentro de você, você sabe que aquilo não condiz com a palavra de Deus. Aí você fica ali, alimento minha carne ou me mantenho no espírito? Preste atenção nisso. É justamente isso que Jesus está passando neste momento e tenta mostrar para nós. Estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades na sua vida. Porque estabelecer prioridade nada mais é do que se posicionar. Você está recebendo uma proposta que não condiz com o evangelho que você tem vivido. Então se posicione. Olha só, vamos continuar aqui. O diabo, não satisfeito, o que ele faz? Levando o Senhor Jesus a um alto monte, ele mostra-lhe por um momento de tempo todos os reinos do mundo. E diz assim, o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e doa a quem eu quero. Agora vem a proposta. Primeiro, o inimigo te provoca. Segundo, ele faz uma proposta, porque ele viu que você não caiu na provocação, correto? Ele te provocou, mesmo você sabendo que você estava necessitado, precisando de algo. Agora ele faz uma proposta para você. E olha que proposta que ele faz. Olha, te darei todos os reinos, toda a glória, todo o poder eu te darei, porque a mim me foi entregue. E eu dou a quem eu quero. Preste atenção nisso. Porque olha só a resposta do Senhor Jesus para o diabo neste momento. Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Segunda coisa que precisamos aprender aqui com Jesus: se posicionar, estabelecer prioridade, é dizer não. É renunciar ao pecado e muitas vezes renunciar a si mesmo. Dizer não é não negociar os seus valores, os seus princípios. Você está diante de uma situação difícil, passando por uma necessidade,
Você foi provocado, foi afrontado, muitos duvidaram de você, você se manteve ali posicionado porque você conhece a sua prioridade e agora está na hora de você dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para as propostas do diabo na sua vida. E não pense que ele não tem feito propostas para você, porque você sabe muito bem que ele tem feito em muitas propostas, dia após dia. Por isso que todos os dias se faz necessário você negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, dia após dia, para seguir Jesus. Continuando aqui. Levou também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só a terceira lição que a gente aprende aqui, ó. Primeira lição: o inimigo provoca você quando você está passando necessidade. Você não caiu na provocação dele, correto? Segunda lição: o inimigo faz o quê? Ele faz uma proposta para você. Você se manteve firme. Não, só servirei a meu Deus. Eu não negocio meus valores. Agora, o inimigo vem com um desafio. Primeira provocação, segunda proposta, terceira é um desafio. Ele desafia você. E o desafio é algo muito interessante e tanto quanto complexo. Por quê? Quando somos desafiados, muitas vezes temos o nosso ego invadido, o nosso orgulho ferido. Quando você é desafiado a fazer alguma coisa, como se você não fosse capaz de fazer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque é isso que o inimigo está fazendo aqui agora. Ele está desafiando. Quando você é desafiado, muitas vezes a sua palavra é colocada em questão. O seu nome é colocado em jogo. É como se duvidassem, como se não acreditassem de você. Então estão dizendo para você, olha aqui, você está dizendo que é tudo isso, mas você não é não. Você está dizendo que Deus é isso, mas eu não acredito em você não. Eu quero ver você mostrar, eu quero ver você provar, eu quero ver se você é tudo isso mesmo que você está dizendo. Então ele está sendo desafiado pelo inimigo aqui neste momento. Olha aqui, porque está escrito, se tu és o Filho de Deus, se joga aí para baixo. Você não é o Filho de Deus? Então se joga aí para baixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Olha só que além do inimigo desafiar Jesus, ele usa a própria palavra para dar crédito ao desafio que ele impôs a Jesus. Jesus então responde ao inimigo dizendo assim, olha, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Bom, meu irmão, aqui Jesus põe um ponto final nessa história. Aqui Jesus toma uma decisão. E ali, a partir do momento que Jesus põe um ponto final em todas essas provocações do inimigo, ali o inimigo se ausenta de Jesus. Ali o inimigo não tem mais alternativa. Ali o inimigo, ele vê que tudo que ele tentou não deu certo contra Jesus. Então ele vai embora. Ele vai embora. E ali naquele momento, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Glórias a Deus por isso. O que aprendemos com toda essa mensagem aqui do Senhor? Preste atenção nisso. Perceba que primeiro o inimigo nos provoca. Segundo, o inimigo nos faz uma proposta. E no terceiro ponto, o inimigo nos desafia. Quando ele nos provoca, ele sempre nos provoca com uma provação. Quando ele nos faz uma proposta, ele sempre nos faz uma proposta com uma tentação. E quando ele nos desafia, ele estabelece sobre nossa vida muitas vezes uma intimidação. Por isso muitas pessoas vivem pressionadas, sem paz, sem tranquilidade nas suas vidas, com incertezas. Por quê? Porque ainda não aprenderam a dizer não.
Tudo que o Senhor Jesus quer dizer aqui com essa palavra aqui é que você deve aprender a dizer não. Não. Não ligue para as provocações do inimigo. Não dê atenção para as provocações do inimigo. Não permita que as provocações do inimigo tirem você do seu objetivo, tirem você do seu foco, que é Jesus Cristo. Não permita que essas propostas que o inimigo tem feito sobre sua vida venham contaminar o seu coração, porque a partir do momento que você escuta essa proposta e a nega é uma coisa, mas a partir do momento que você escuta essa proposta e a dá ouvidos já é outra coisa, porque você está mostrando interesse. Se você mostrar interesse na proposta do inimigo, pode ter certeza que as propostas vão aumentar, ao ponto de sucumbir você, porque você não vai suportar tantas propostas assim. Porque é muito complicado, meu irmão. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafio da nossa vida, o inimigo vem, oferece isso, oferece aquilo, oferece tantas coisas que você se vê ludibriado por tantas coisas. Você vê ali a capacidade de poder satisfazer tudo aquilo, as suas necessidades. Então você se deslumbra diante disso e cede. Simplesmente você cede à vontade do inimigo. E o inimigo bate palma para ele mesmo. Por quê? Porque você está cedendo. Quando você cede a sua carne, você está cedendo a Satanás. Quando você cede as suas vontades carnais, você está cedendo ao pecado. Quando você cede ao pecado, você está cedendo a Satanás. Porque o que você não consegue enxergar é que por detrás do pecado, por detrás da vontade carnal, há uma proposta do diabo. Eu sei que é duro essa palavra, eu sei que é duro ouvir tudo isso, mas é a realidade que está escrita aqui pela palavra revelada de Deus. Primeiro, ele vai nos provocar. Segundo, ele vai fazer a sua proposta. Como ele viu que você não caiu em nenhuma das duas alternativas, ele vai te desafiar. Ele vai te desafiar. E ali você vai se sentir intimidado, pressionado. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas a fulano lá fez e não deu nada para ele. Olha lá, ele tá bem. Não aconteceu nada. Deus não fez nada, olha lá, com ele. Tá vivendo de boa. Pelo contrário, olha lá. Tá prosperando na vida dele. Não tenha inveja. Não tenha inveja daqueles que vivem uma vida de pecado. Uma hora a conta chega. E ninguém sai, olha aqui, presta atenção, e ninguém sai deste mundo e entra na eternidade sem pagar suas contas. Entendeu isso? Preste atenção, porque olha aqui, toda dívida já foi paga pela morte de Jesus Cristo na cruz, correto? Mas e aquele que ainda continua se endividando? É aquele que ainda insiste em viver no pecado. Por isso a Bíblia diz, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Como podereis ainda viver em pecado depois de tudo que Jesus Cristo fez? Isso não quer dizer que você não vai errar, não vai falhar. Mas isso quer dizer que você deve lutar contra o pecado todos os dias da sua vida. Isso é uma batalha diária, constante, até que Jesus volte. Isso não vai ter fim até Jesus voltar. Então todos os dias sim você vai ter que lutar contra o pecado. Todos os dias sim você vai ter que lutar contra suas vontades. Todos os dias sim você vai ter que enfrentar tentações e provações na sua vida. E todos os dias você vai ter que dizer não. Não. Bom, essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta manhã de hoje. Que essa mensagem seja uma mensagem de edificação. E lembre-se como Jesus terminou tudo isso. Pondo o ponto final, tomando uma decisão. Dizendo não. Simplesmente não. Não vou tentar o Senhor, meu Deus. Não vou servir a outro Senhor, porque está escrito que somente ao meu Deus eu servirei. Somente a Deus servirei. Eu não preciso só de pão, mas a palavra do Senhor me sustém. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que a paz de Cristo seja sobre sua vida. Que você possa, através dessa palavra, aprender a dizer não para as tentações e não cair nas provocações do diabo. Em nome de Jesus. Amém.